Fãs da Fórmula 1, eu peço encarecidamente, dê uma chance para a Fórmula E, porque as corridas na categoria elétrica estão melhores que na categoria híbrida. E isso está a olhos vistos. Quem assistiu o E-Prix de São Paulo, e eu gostaria de estar presente no Sambódromo no sábado, testemunhou uma das melhores corridas de 2024 até agora, com um final enlouquecedor. Olha, parabéns, Sunbird, o senhor fez a minha alegria no sábado, e eu estou aqui para explicar os motivos que ajudam a explicar de forma muito clara por que a Fórmula E está mais interessante que a Fórmula 1 neste momento. Aliás, eu pretendo gravar um vídeo explicando por que a Fórmula 2 está mais interessante para acompanhar do que a Fórmula 1 em 2024. Olá para todo mundo, eu sou Eduardo Moreira, você está no oeduardomoreira.com.br, um hub de conteúdo de cultura pop, música, entretenimento, enfim. Eu ligo a câmera e converso com você por 10 minutos explicando algumas coisas sobre a vida e compartilhando alguns pensamentos sobre o nosso cotidiano, inclusive política. Em algum momento eu sei que eu vou falar sobre política nesse canal de vídeos. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube para perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Vamos lá. Meu histórico com a Fórmula E é meio displicente. A gente está na 10ª temporada da categoria e eu confesso que acompanhei mais de perto as 2 primeiras temporadas em uma época em que a Fórmula E tinha carros mais bonitos e os pilotos eram obrigados a trocar de carro no meio da corrida. Era meio estranho, era meio esquisito para quem passou a vida inteira entendendo que o mesmo carro tinha que começar e terminar a corrida. Era um pouco esquisito para mim, mas eu fui aceitando porque, afinal de contas, trocar de carro também oferece uma outra dinâmica para as disputas em pista. Mas, com o passar dos anos, eu meio que fui alternando entre assistir uma corrida aqui e outra ali e não acompanhar tantos campeonatos. Eu fui corrigindo esse erro em mim nos últimos anos, principalmente olhando para pilotos como o próprio Sunbird, o Pascal Wehrlein, o Nick De Vries, que depois foi para a Fórmula 1 e depois voltou. Então, a categoria foi se tornando mais interessante. E também tem o detalhe da evolução tecnológica desses carros, e isso também ajuda a explicar por que as provas estão mais interessantes na Fórmula E do que na Fórmula 1. Para quem não sabe, parte do pacote técnico vem também da Fórmula 1 e das principais montadoras. A gente tem os pacotes fornecidos pelas equipes, né? As unidades de potência, principalmente, são desenvolvidas pelas equipes, mas o atual conceito de tecnologia da Fórmula 1 veio, pasme, da Williams. Olha só que coisa. E aí a gente tem um carro que esteticamente pode ser feio para muita gente. Para mim mesmo, eu acho o carro da Fórmula E bem feio. Aquilo ali é ruim de doer. Para olhar aquilo, sangra meus olhos. Mas, em compensação, são carros que entregam aquilo que se pede deles, que é desempenho em majoritárias provas de circuitos de rua. E aí você não precisa ter uma aerodinâmica muito apurada, basta você ter um carro que consiga entregar performance dentro de circuitos que são com ruas mais estreitas, você não tem tantos pontos de ultrapassagem. E antes que vocês me falem qualquer coisa, eu sei que a Fórmula E passou a correr em autódromos nas últimas temporadas. Não estou tão leigo assim, como vocês podem perceber. Mas essa evolução técnica fez com que as corridas da Fórmula E se tornassem ainda mais interessantes. Sim, e as provas que já aconteceram nessa temporada entregaram uma maior alternância de posições e até mesmo a imprevisibilidade que a gente não tem na Fórmula 1 de uma forma orgânica, simples e objetiva. Aliás, tem muitas pessoas que estão mais propensas a acompanhar os campeonatos de carros que estão tecnologicamente mais nivelados. E aí a gente tem que falar da Fórmula 3, Fórmula 2, da NASCAR, da Fórmula Indy. Tem muita gente buscando a competitividade abrindo mão do avanço tecnológico que a Fórmula 1 sempre ofereceu. Então, a gente tem o nivelamento técnico pelo regulamento, o avanço tecnológico que a Fórmula E entregou e pilotos que
depois de 10 anos, são pilotos que não são cabeças de bagre. Não que alguns pilotos da Fórmula E nunca apresentassem boa performance ou que levantassem suspeitas de seus desempenhos. Mas convenhamos, no primeiro ano da Fórmula E, o campeão foi o Nelson Piquet Jr. Né? Agora a gente tem pilotos de calibre na categoria e pilotos que, depois de tanto tempo pilotando esses carros, entendem muito bem como esses carros funcionam e que conseguem entregar um desempenho bem aceitável. O GP de São Paulo da Fórmula E foi mais um exemplo de como esta categoria está bem mais interessante de se acompanhar do que aquela categoria dominada pelo Max Verstappen com aquela nave alienígena construída pela Red Bull e desenvolvida pelo Adrian Newey. E aí, fãs de Verstappen, me desculpem, se coloca o Max Verstappen para pilotar o Vicarb, o Toro Rosso, a Red Bull 2, ou sei lá, eu não sei mais como chamar a AlphaTauri, eu prefiro chamar de AlphaTauri, mas coloca o Verstappen para pilotar esse carro para ver se ele ganha. A gente começa a levantar dúvidas sobre a capacidade do Verstappen quando a Fórmula 1 virou uma terra de mais do mesmo, onde todo mundo sabe quem vai ganhar as corridas, e o que é pior, que aconteceu na Arábia Saudita, onde as alternâncias de posições e as disputas foram no nível mais baixo, sem ter muitas trocas de posições, porque a gente sabe onde estão os blocos de cada carro, onde cada carro está distribuído dentro do ranqueamento das equipes, e isso torna as corridas cada vez mais desinteressantes na principal categoria do automobilismo mundial. O mesmo não acontece nas categorias onde existe um equilíbrio técnico, onde o carro, a base do carro é a mesma para todo mundo, e aí cada equipe vai trabalhar no seu melhor acerto e cada piloto vai desenvolver o melhor acerto para ele, e não aquilo que, em teoria, seria vantagem tecnológica em relação a essa ou aquela equipe, como acontece na Fórmula 1. Então, pessoas que estão assistindo esse vídeo, para aqueles fãs da Fórmula 1 que estão muito descontentes com a previsibilidade das corridas e com o fato de estarmos no mês de março, mas já sabermos, existe esse termo, a gente já ter a certeza de que Max Verstappen vai ser tetracampeão do mundo, comece a procurar outras categorias que entregam esse equilíbrio técnico e que entregam disputas mais acirradas, porque está todo mundo mais ou menos andando junto. A prova de São Paulo da Fórmula E foi simplesmente espetacular. O final foi incrível, porque teve alternância de posição nas 5 primeiras posições na última volta, e o Sam Bird deu um show. Sério, o pessoal que estava no Sambódromo aplaudiu de pé. Então, vale a pena você dar uma chance para a Fórmula E. Assim como eu vou acompanhar o campeonato ali, prova a prova. Talvez eu não grave vídeo sobre todas as provas, porque eu já tenho conteúdos mais segmentados nesse canal, mas eu entendo que vale a pena você ficar de olho em uma categoria que entrega mais emoção do que aquela porcaria que aconteceu lá na Arábia Saudita na semana passada. No caso da Fórmula 1, a gente tem que torcer para algum piloto bater no Verstappen e ainda assim o Sérgio Pérez deve ganhar a corrida. No caso da Fórmula E, a gente fica lá, assistindo, acompanhando a disputa, vendo as alternâncias de posição, o lance da passagem lá para conseguir o maior desempenho, o que é o turbo da Fórmula E, para você pegar aquele contorno da parte externa da pista para poder ter mais desempenho. Aquilo é uma ideia sensacional, melhor do que a asa móvel, sinceramente, melhor que a asa móvel. Então, vale a pena vocês conferirem as etapas da Fórmula E até o final. São provas muito interessantes e o GP de São Paulo, olha, agradou a todos, mas muito mais do que as 2 primeiras corridas da Fórmula 1 em 2024. Próxima etapa da Fórmula E é no Japão. Vale a pena vocês acordarem de madrugada ou não dormir, emendar direto, sabe? Vai pra balada, volta pra balada e liga a TV e assistir mais uma etapa da Fórmula Elétrica. Pode falar que é Fórmula 1 de pobre, tá? Mas eu pagaria para assistir aquela corrida que aconteceu no último sábado em loco e sairia feliz do Sambódromo de São Paulo.